Fala pessoal, tudo bem? Estamos aqui no segundo episódio do nosso podcast. Uma pessoa muito querida, muito especial, uma amiga, uma mentora, né? Estou aqui com a doutora Bruna Conde, dentista, periodontista, especialista em DTM, em halitose, mãe da Anne, mãe da Bia, mulher do Dani, né? Vocês vão ouvir falar de Bru, não de doutora Bruna, porque é mais do que tudo uma amiga que eu fiz na vida. Fez comunicação na USP, chancelada pela USP, e é a dentista antenada. Obrigado, Bru, por ter aceitado o nosso convite. Por esse convite maravilhoso. Valeu, assim Bru. Que ele me convidou, óbvio, né? Sim, total, para todos os seus projetos. Muito obrigada. Obrigado, Bru. Obrigado você pelo carinho, pela gentileza. Você sempre disponível, sempre com essa energia, com essa alegria. E você não poderia faltar nesse projeto. Você tem uma presença, não só na odontologia, mas na vida das pessoas, que faz a diferença. Eu queria que você compartilhasse isso com as pessoas que vão acessar a plataforma, dentistas ou não, tudo que a gente bater papo aqui, né? A gente já estava batendo papo sobre todos os assuntos, seleção, superstição, enfim. Mas, Bru, vamos começar pelo começo, onde tudo começou, lá no Rio. Bru é carioca, mas paulistana de coração. Sim. Por que odontologia? O que te levou a fazer odonto? Por que essa escolha na área da saúde? Primeiro, já estão vendo aqui, né? A pessoa fica assim, ó, travada, assim, ó. Eu falo, se escolheu ser dentista, o mínimo é andar sorrindo, que você tem que fazer o mínimo, né? Ter dentes saudáveis, Sim. Não ter bafo e andar sorrindo. Mas eu sempre gostei de sorrisos, de sorrir e cuidar de pessoas. Uhum. Pensei em fazer medicina no começo, meus pais são médicos, então gostava muito dessa área médica. Só que eu fui pensando assim, Marinho, não, meus pais trabalham muito, eles trabalham de segunda a segunda. Eu, desde essa época, eu falei, eu quero trabalhar, mas eu quero ter uma família. Ah, que legal. Então eu quero ter qualidade de vida, eu quero cuidar das pessoas, mas não trabalhar como meus pais. Uhum. Aí fique aqui até o final desse podcast que vocês vão entender onde estou hoje. Mas enfim, aí eu pensei, que área da saúde eu vou fazer? E aí eu tinha uma amiga que estava cursando odontologia. Eu falei, quer saber, vou tentar. Já que eu tava fazendo cursinho pra medicina, no meio do cursinho eu falei, não vou. Isso com 17, 18 anos? Isso, naquela época ali da faculdade, pra você escolher. Só que no meio do cursinho, pra passar pra medicina, eu falei, não quero continuar. E o mais próximo da medicina era odontologia? Perfeito, era o mais próximo. E eu pensei em sorriso, estética, cuidados com o próximo, a saúde começa pela boca. Eu sempre acreditei nisso. Você tinha essa noção já? Sempre tive essa noção. As minhas amigas, isso é muito legal você ter uma escuta ativa, você escutar seus amigos. Minhas amigas da adolescência falavam, Bruna, é muito interessante você escolher a odontologia, porque você era aquela amiga que levava necessaire, com fio dental, escova de dente para os lugares, você tinha uma preocupação com a saúde. Eu nunca nem lembrava disso. Então olha que legal você escutar seus amigos que te conhecem há anos. Então eu já tinha esse cuidado lá da adolescência e gostava de pessoas. Então eu fui cursar odontologia achando que era mais simples, mais tranquilo que a medicina, não ia estudar tanto assim, ia ter qualidade de vida. E quando eu comecei já a cursar, eu já fiquei encantada. Então foi uma tentativa que acabou dando certo. E desde o primeiro período ali do começo eu já sabia da periodontia, que era saúde. Então eu já sabia que ia fazer periodontia. Porque no primeiro período a gente não tem acesso à parte odontológica, né? Exato. São só as disciplinas básicas, mas você já sabia da periodontia. Quando eu soube quais eram as especialidades, porque eu sempre fui pensando, eu sempre fui uma mulher, gente, à frente. Isso eu vou entender depois do nome. Então eu falava, vou entrar na faculdade, dentista. Não vou ser dentista. Eu quero ser especialista, eu já tinha essa visão desde o começo. Eu quero ser referência de uma área. Então, quando eu escutei sobre periodontia, como eu tinha uma paixão pela medicina, eu já aprendi, a pério tem relação com a medicina. É uma área que está em conjunto. Olha como é que é a visão de empreendedorismo. Total. Posso trabalhar com meus pais médicos. Eles conhecem pessoas. Então, já fui linkando muita coisa na minha cabeça. Óbvio que eu abri a mente. Depois, se eu conhecer outra especialidade, gostar, eu posso trocar. Mas eu fui com essa ideia. E depois, realmente, eu cheguei nessa ideia e concluí. E amo ser periodontista. Então, isso foi muito legal, que eu não mudei o percurso. Gostei de muitas outras áreas. Mas quando eu vi que tinha a base, eu sempre fui essa pessoa. Como eu vou chegar lá? Mas eu preciso da base. Como eu vou alcançar? Eu preciso do início de tudo. E a pério, vamos valorizar quem está me escutando aqui, que as pessoas não valorizam essa especialidade maravilhosa. E outra, Marinho,
que pode ganhar dinheiro. Claro. Eu já escutei muitas vezes. Você ganha dinheiro com limpezinha? Como é que nesse mundo da odontologia, com tantas especialidades que você pode lucrar mais, você consegue ganhar dinheiro com prevenção? Então, vamos continuar aqui no nosso podcast, que vocês vão ouvir a minha resposta. Chegar lá. Vamos chegar lá. Entrando na faculdade, você já tinha essa visão, porque a maioria dos jovens não tem essa percepção do que vai querer, do que vai fazer quando eu me formar, tudo isso. E a faculdade era tudo aquilo que você esperava, ou mais, ou não? Era tudo o que eu esperava. Eu gostei muito da faculdade que eu cursei no Rio de Janeiro. Eu gostei porque eu também sempre fui Isso foi em qual ano? Isso foi... Faz tempo. Faz muito tempo, tá? 2004, pode ser, tá? Caraca. Eu tô formada 22 já... anos. Isso aí, faz esse tempo. Legal. E aí, o que aconteceu? Quando eu cheguei lá, eu já sabia que tinha estágios. Poxa. Então, já quero estagiar. Tudo que era estágio, eu gosto de botar a mão na massa. Eu sou uma mulher da mão na massa. Teoria legal, adoro, preciso da teoria, mas e aí? Eu quero botar a mão quero praticar sobre isso. Então, por isso que eu amei muito a minha faculdade, porque tinha oportunidade de estágios, que aí eu fui indo para os estágios, aí eu fui entendendo as especialidades e fui sabendo que aquilo é botar a mão na massa. Aí eu sabia, tô gostando, não tô gostando, tem a ver comigo, é pra essa área. Você testava. Eu testava, eu sou muito uma mulher disso, eu gosto de tocar, provar, de sentir. O mundo virtual é incrível, mas eu sou uma mulher das experiências. Aí sim. Sempre fui. Gostei disso. E é muito legal pensar isso hoje, né, Marinho? Claro. Eu tô conversando com você aqui, porque eu nunca parei, né? Pensei, nossa, eu sou uma mulher de experiência. Nossa, não. E é muito legal que você vai contando a sua história, por isso que essa oportunidade que você está me dando é muito incrível, porque até um autoconhecimento que eu vou fazer relembrar interno tudo com isso, você. né? Eu até brinquei, eu falei que ia falar do podcast sobre mim, várias vezes eu fico emocionada, porque é emocionante contar nossa história. Você tem que se emocionar com a sua história. Óbvio. Se você não se emociona, tem algo de errado aí. Não faz sentido, Não né? faz sentido. Então é muito legal ver essa trajetória. E por você ser assim, desinibida, extrovertida, como foi não só a parte acadêmica, mas a parte social na faculdade? Como era isso? Você participava de evento? Como é que foi essa experiência? Líder da turma, né? Óbvio. Oradora. Né? Oradora, eu fui oradora. Gente, não tinha como ser diferente. Vocês não têm noção. Só pra vocês saberem do nível da oradora aqui. Eu gosto de show, gente. Eu gosto de palco, eu gosto de mood, né? Aquele final do ano que todo mundo fica sentadinho, toma um diploma, bota uma musiquinha, você dança. Não. Quando os professores entraram, eu botei a música bomba para dançar isso assim. Bomba. Aí todo mundo, Marinho, fazia bomba. Que louco. Os professores, aí todo mundo, a gente se joga assim. Assim os professores. Todo mundo dançando. Não. Aí te fez um agito. Tanto que eu tenho umas amigas que eu convidei, que não eram dentistas. Ela, Bruna, era um evento. Pra mim era uma formatura de odontologia. Aquela coisa básica, clássica. Foi um evento, foi tipo um show que a gente promoveu ali, porque eu era, lógico, a oradora. Então eu falei, vamos fazer diferente? Vamos fazer... Lógico que vai ter presidente da comissão de formatura. Mas eu sempre fui essa pessoa. Sempre gostava de estar liderando, estar com as pessoas proativas. Nunca fui aquela pessoa, né, recuada, desde o colégio, né? Nunca aquela pessoa que ficava na minha. Sempre eu coloco a mão na massa. Vamos fazer aquilo, vamos fazer trabalho em grupo? Eu vou fazer o trabalho em grupo. Eu sempre fui assim. Quero ajuda, óbvio, quero as pessoas me ajudando, mas eu nunca vou delegar pra você só. Faz meu trabalho, sabe essas pessoas que aproveitam na faculdade? Sim. Faz e só bota meu nome lá? Não, sou eu que vou fazer o trabalho, criar a ideia, executar, tanto que isso me deu problemas na minha vida depois futura. Isso que eu ia te perguntar. Você se destacar, você se liderar, você liderar, te traz algum problema? Com certeza. Você não saber delegar. Esse foi um problema muito grande que eu tive na minha vida. Você centralizava. Muito centralizadora. Como eu sempre fui proativa e eu tenho uma energia a mil, que Marinho sabe, você sabe, eu acho que as pessoas são lentas e mornas demais. Isso é um problema. Só que com a vida eu entendi que eu preciso de pessoas lentas e mornas para elevar elas e elas vão me agregar em outro aspecto da vida. Eu tive... Isso é vivência, isso é com a vida, né? Mas no começo eu sofria muito. Não pedir, né? Pode me ajudar, deixa que eu faço. E depois eu entendi, quando você quer fazer tudo, você não faz nada bem feito. E eu achava que estava fazendo super bem feito. Quando eu olho a trajetória, poxa, se eu tivesse pedido ajuda aqui, se alguém tivesse ali... Então, eu sempre tive esse problema de centralizar por achar que as pessoas não têm
demora demais ali, tem esse time, e também por não executar perfeito. Eu tenho muito esse negócio não é perfeccionismo, eu não sou extremamente perfeccionista. Mas tem uma exigência. Mas eu tenho exigência. Tem time, eu quero entregar, tem que entregar desse formato, eu vou te entregar, tá? Então não tem essa, tô doente, tô cansada. Não, eu vou virar à noite e eu vou te entregar esse projeto. Eu sempre fui assim na minha vida. Só que isso, você precisa de pessoas. E hoje em dia, que eu trabalho com pessoas, eu vivo o mundo das pessoas, eu falo, meu Deus, como é incrível hoje outros perfis. Hoje você tem quantas pessoas, tanto, a gente vai falar do consultório, mas na sua vida, que te ajudam a produzir a antenada, que te ajudam como a dentista no consultório? Quantas pessoas você tem em volta? São mais de 25 pessoas. Caramba. É muita gente, assim, baseado nos bastidores. Que legal. E que eu valorizo cada pessoa que está comigo e eu sei a importância delas. Então isso é muito legal hoje em dia, de eu ver que antigamente eu era uma pessoa só e hoje em dia eu tenho um time ali que está trabalhando comigo, que está ali para mim, 24 horas. Se eu mandar uma mensagem agora, 2 da manhã que eu tive uma ideia para você, você vai lá e vai responder. É um time unido assim. E detalhe, Mário, que foi mudando muito ao longo do tempo. E como você consegue essa resposta? Se o time está entregando muito bem... Tipo, vou te mandar uma mensagem às 2 horas, ninguém vai reclamar. Pode ser que eu cobrando e negociando antes de fechar. Toda pessoa que trabalha comigo, eu conto como eu sou, meu perfil, o que eu gostaria. Não tem surpresas. Não tem surpresa. Por isso que existe treinamento, uma conversa. Ou, por exemplo, se você falar assim, Bruna, você não me comunicou isso, né? Então, desculpa. Eu sou mesmo, desculpa, mas eu gosto dessa forma. Tá? Então, tanto que as pessoas, muitas já falaram, nossa, para trabalhar com você tem que ser incansável mesmo. Tem que ser. É uma característica. É um tipo de característica. Você tem que querer trabalhar, gostar de trabalhar, ir atrás. Então, isso foi muito legal. É sentindo as pessoas mesmo. E quando não é, eu sou muito sincera também quando eu contrato uma pessoa. Eu falo, olha, é para ficar tudo bem. Eu quero que você seja feliz ao meu lado. Se eu sentir que você não é feliz, não vai dar certo. Então, eu também quero sentir essa energia. Sim. Eu nunca quero ficar ao lado, Marinho, de pessoas com baixa energia, ou sem força de vontade, ou eu vejo que você tá hoje que é normal, hoje eu não tô bem, tô doente, beleza, então amanhã vambora. Sim. Eu vou lá e já te animo, amanhã você tá de outro jeito. Você tem essa capacidade de estimular as pessoas? Muito, eu tenho capacidade de leitura das pessoas. Eu consigo ver pela comunicação não verbal, o que é isso? Sem você falar nada, como você tá agora. Marinho está relaxado, ele está feliz de estar aqui com vocês. Então a gente consegue ver pelo semblante, pela sua postura, pela sua respiração. Então eu já, como eu trabalho há muitos anos com muitas pessoas de diferentes formatos, eu fui aprendendo a ter essa visão. Né? Porque eu sempre fui uma mulher de querer falar muito e não escutar tanto. Esse também foi outro erro que eu aprendi com a vida. Porque como eu tenho muita coisa para te falar, às vezes, calma, mas eu preciso te ouvir o que você quer. Então, também, com o tempo, até hoje eu trabalho essa audição ativa, né? Porque eu não consigo te enxergar. Senão eu não consigo enxergar. Se eu tô falando sem parar, eu não tô nem te olhando, eu não vou saber. Não existe troca, né? Perfeito. Não existe troca. E precisa. E eu era uma mulher de não ter tanta troca. Era muito, é isso, tem certeza que é certo, já deu certo e vambora. E as pessoas, como vê esse gás, essa energia comigo, vambora, né? É mais fácil ir, né? Pô, seguir alguém do que... Ela tá tão certa disso. daquilo, eu vou junto. Com ela. Só que, a vida não é assim. Você tem que olhar por outro caminho, né? Você tem que enxergar, tem que pausar, tem que respirar, mudar a rota. Então, isso é muito importante para a vida. Quando que você percebeu essa necessidade de dar uma desacelerada? Então, desacelerada Nem tanto. Gente, eu nunca... Isso é muito legal. Eu tenho orgulho de falar isso, viu? É importante desacelerar, óbvio, férias, eu desacelero. Eu nunca parei de trabalhar, Marinho. Desde que eu me formei até hoje, eu nunca parei, eu vou tirar umas férias. Nem quando eu tive minhas filhas, que depois a gente pode chegar lá. Quando você se formou, você abriu um consultório, foi trabalhar em algum lugar, veio para São Paulo. Como foi depois de formado? Quando eu me formei, eu comecei a trabalhar na clínica de outras pessoas no Rio de Janeiro. Eu comecei assim, trabalhando em clínicas, né? Como periodontista. Formei já como pério? Assim que eu me formei, eu já fui para pério direto. Que lembra que eu já sabia que eu queria? Legal, já foi fazer especialização. Não, já vou correndo para periodontia, que eu fiz no Exército do Rio de Janeiro. Então, dali, já na especialização, já fui pesquisando locais. Porque eu podia ser dentista já, não só fazer a pério. Então, eu já fui pesquisando locais perto e já fui trabalhando. Então, eu nunca deixei de trabalhar desde a parte do estágio da faculdade. Desde depois, comecei a trabalhar, fui atrás. Era a época dos currículos que eu dizia, né? Batia a porta lá dos outros, entregava. Você conhece alguém que está precisando de dentista? Nunca tive vergonha, Marinho, de bater na sua porta e me dizer ou não. Não ficava, vou ficar triste agora. Não, vambora.
tem alguém que precisa de mim, eu tenho certeza. Então eu batendo de porta em porta e comecei trabalhando no Rio de Janeiro, em Copacabana, na que praia. delícia. Vida maravilhosa, trabalhava, viu? Trabalhava muito. Só que aí, meu marido, na época, né, namorado lá, né, surgiu uma proposta dele vir morar em Jundiaí, no interior de São Paulo. E aí eu falei, gente, como é que eu vou... Daniel não é dentista, tá, meu pessoal? marido é administrador, tudo que eu preciso, ó, tá? Ele surgiu uma proposta, falei, como é que uma mulher carioca vai sair, né? Tava lá em Copacabana, Maria, vida Periodontista, boa. perto da praia. Vai se mudar pra uma coisa São Paulo, Jundiaí. E não era Jundiaí de hoje em dia. Jundiaí hoje é maravilhoso. Aquela época era interiorzão Interior mesmo, então, provinciano. foi uma coragem que eu tive que ir, mas eu fui. Quando eu cheguei, essa história é muito legal contar. Você tinha quantos anos de idade? Se eu me formei foi com 19, 20, né? 22, né? 21. 21, 22, que você se forma ali. Então eu fico 25, deve ser, por aí. E vocês já eram casados? Não, eu fui sem estar casada ainda. Eu fui, exatamente. Muito bom você comentar. Poxa vida, cara. Eu falei pra minha mãe, gente, eu sempre fui pra Frentex. Eu falei, mãe, vou fazer um test drive. Falei com essa frase, vai, Sua mãe deve ter morrido. Minha filha, você se prepara que você tem 2 filhas. Tua filha vai olhar pra você e vai falar, mamãe, eu vou fazer um test drive. Beijo, tchau. Eu tenho 2, tá? Caramba. Fiquem aqui pra saber o futuro não ter nada. Mas brincadeiras à parte. Eu já namorava com o Daniel há muitos anos também, não era isso só. Comecei a namorar um cara agora, eu vou pra Jundiaí. Não. Sim. Ela já conhecia o Daniel há muitos anos, ele passou comigo a faculdade toda, sabia ali. Eu conheço do meu marido, isso daí vai deixar pra outro podcast, só pra eu dar uma resumida. Eu conheço meu marido desde os 13 anos de idade. Poxa vida. Não tô com ele desde lá, mas eu dei uns beijinhos nele com 13 anos. Então é uma história, né? Uma história de vida. E aí eu falei, vou pra Jundiaí, mas eu falei, mãe, vou fazer um test drive, porque vai que eu vou lá, nunca morei com esse cara. Sim. Vou ver se eu gosto de morar com ele. Você sempre foi prática nas suas coisas? Muito. Nunca fiquei, será que eu vou pra... Lógico que eu pensei, né? Mas eu sempre fui da ação, quebrando a cara. Eu aprendo sempre na porrada. No erro mesmo. Eu vou... Se deu certo, não deu certo, eu vou aprender. Eu sempre gostei disso. Legal. Eu sou aventureira. Sim. Então é isso. Vou pra Jundiaí, sei lá como vai ser lá. Pode dar tudo errado, mas eu volto. Tenho a casa dos meus pais. Eu posso voltar pro Rio de Janeiro a qualquer momento. Você tinha essa segurança. Então eu tinha essa segurança também. Não era um tiro no escuro. Que te permitia. E eu falei com o Daniel, na época, vamos tentar. Eu vou morar numa cidade nova, com uma pessoa que eu nunca morei junto, vamos ver como vai ser. Sim. E aí que vem uma história muito legal pra contar pra vocês que estão vendo, que eu sei que isso inspira muitas pessoas. Quando eu cheguei em Jundiaí, eu não tinha nenhum lugar pra trabalhar. E em Jundiaí perguntam quem é você, seu sobrenome, qual o nome do seu pai, onde você se formou, né? Então eu batia de porta em porta, Marinho, as pessoas nem me recebiam, né? Muito novinha, recém-formada, não vou receber essa pessoa aqui. Eu lembro que eu cheguei depois de muito tempo, sei lá, mais de um mês pesquisando, batendo de porta em porta diária, eu cheguei pro Daniel chorando e falei, Dani, eu não sou mulher de ficar em casa. Eu não estudei tudo que eu estudei, né? Eu fico até arrepiada, porque é muito lindo isso. Tudo que eu estudei pra ficar aqui vendo televisão. Meu marido trabalhava o dia inteiro, chegava cansado, eu lá. Sabe, eu não critico quem faz isso, mas eu tenho muita bagagem. E eu tava com vontade de entregar, eu tava com vontade de ajudar o próximo real, não é na palavra, é na ação. E aí eu falei com ele, eu vou dar mais um prazo, que eu sei que a vida também não é assim, eu preciso de um emprego só, então vamos esperar mais um mês. Eu falei sério com ele, falei com meus pais também. Se daqui a um mês eu não conseguir, eu vou voltar pro Rio, a gente namora à distância, vamos ver como vai ser. Sim. Marinho, é aquilo que eu falo pra vocês que estão me ouvindo. Prospera, acredita, vai atrás, mas tem que querer mesmo. Não, eu quero trabalhar. Não, quero trabalhar muito, eu tenho muito que ajudar, eu tenho um propósito. O que aconteceu? Marinho, eu comecei a trabalhar em 10 lugares. Tá brincando? 10 um mês? lugares. Não foi assim, não foi progressivo, também não é milagre. Mas foi assim, em pouco tempo, eu consegui um, consegui dois. Por quê? Quando você é bom em um, eu vou te falar de você. Sim. Aí eu conheci outro. Vai falar de outro. Depois outro. Então eu comecei, por isso que eu amei morar em Jundiaí. Jundiaí é entre São Paulo e Campinas. Eu rodei as cidades todas. Eu conheço o interior de São Paulo. Valinhos. Vários lugares eu trabalhei. Então eu fiz um poder. Por isso que eu falo, a minha vida toda, hoje em dia, quando eu olho, eu falo, graças a Deus eu fui pra Jundiaí. Graças a Deus eu bati de porta em porta. Que bom que eu não conhecia ninguém pra me ajudar. Porque eu posso dizer que eu consegui tudo que eu consegui graças a mim. Foi eu que bati na porta, fui eu que recebi muito não, fui eu que continuei. E quando eu vi que a minha agenda estava preenchida, loucura máxima. Teve um dia que eu fui pro lugar errado, porque era uma logística muito importante de você criar. Administrar, né? Tudo de isso. Administrar. Comecei a dar não para outros locais, né? Não vou mais. Eu falei, uau. Então eu fiquei muito feliz ali. Que legal. E era muito nova, né? Eu era recém-formada. Recém-formada. Isso que é legal da gente falar. Só que aí
eu continuei estudando. Por isso que eu sempre valorizo a técnica. Você tem que continuar. Eu vou ser pério. Só pério e acabou. Claro que não. Eu comecei a fui fazer especialização, já que eu estava ali perto da São Leopoldo, em Campinas, vou fazer a pós de cirurgia plástica periodontal. É o além da pério. Sim. Não vou fazer só pério básico, eu quero fazer as cirurgias da pério. Fiz cirurgia plástica periodontal. Terminei, não vou parar de estudar. Eu vou fazer disfunção temporomandibular, que tem a ver com a DTM, as dores faciais, as queixas do paciente, que tem a ver com saúde. Eu sempre vou linkando saúde. Sim. Dores relacionadas. E áreas diferenciadas também. Que a DTM também é uma área que a gente sabe hoje em dia, não é tão valorizada. As pessoas falam tanto do buco-maxilo. Sim. E acho que a DTM é né? A gente tem que valorizar a nossa área também. Então eu fui para a DTM sabendo que o bruxismo era algo que as pessoas tinham muito esse hábito. Eu já estava visualizando as pessoas fazendo isso. Então eu continuei estudando. Isso é muito legal, de você continuar evoluindo. Não é porque eu tô bem, tô em 10 lugares. Mas sempre com um propósito, sempre com uma visão. Eu nunca vou pra DTM do nada. Eu pensava, Sempre tinha um que porquê. Especialização eu vou fazer agora? Sempre tinha uma estratégia que por trás. poucas pessoas estão comunicando e eu sei a importância dela pra saúde. Tudo é saúde na minha vida. Por isso que esse health, como é que é o nome, Mari? Health and Business. Health and Business, tem tudo a ver comigo. Eu amo falar de Health and Business. Foi o best. Marinho me chamou à toa. Pronto. Que é um assunto que eu amo muito falar. É Sim. sempre focado em saúde. Então eu fui para a área lá da saúde, complementando tudo isso e não deixando de estudar. Porque é isso. Às vezes você está muito bem na carreira e pensa, mas eu tô bem. Pra que fazer mais cursos? Né? Não, você tem que fazer mais cursos. Entra no conformismo, né? Tem que continuar se atualizando, mas com direcionamento. Não vou sair fazendo, como a maioria dos dentistas e profissionais tem uma parede de diploma com mais de 15, 20 cursos. E aí? Né? Você tem que fazer, mas assim, tenha direcionamento. Senão você passa uma vida só estudando e vamos falar de business? Cadê o money? Exato. Cadê o dinheiro entrando? Cadê você conseguindo exercer suas especialidades? Também foi uma virada de chave. Quando eu fui para a DTM, eu falei, opa, vou parar por aqui, porque se eu continuar fazendo muita coisa, eu não consigo tratar a pele, a DTM é muita coisa. Então vamos focar em algo. Aí que me veio a consciência de uma coisa. Eu começava a atender meus pacientes com problema de gengiva e eu sentia odor na boca deles. Aí eu fui falar sobre a litose, mau hálito. Eu falei, vai complementar a pério. Mau hálito é mais uma coisa que tem a ver com saúde e vai ser um plus. O que eu pensei? Eu vou montar um protocolo da saúde e eu adiciono esse plus à litose. Então vai ser um plus na minha vida. Hoje em dia, eu só faço halitose, Marinho. Caramba. Hoje em dia eu sou referência, eu posso falar pra vocês. Numa época que não se falava em halitose. Não, nem se fala hoje em dia. Não é? Por isso que é muito bom estar aqui comunicando com vocês do Health and Business, porque tem dentista que não sabe que existe essa especialidade, tem dentista que não sabe que nós tratamos de mau hálito, acho que o problema é do estômago, 90% das causas é da boca. Dentista que cuida de mau hálito, cuida de língua, de saliva, de bochecha, de garganta, de ser humano por completo, que linka a medicina. Que tem toda uma questão emocional envolvida. Aí eu fechei ali a minha cabeça, eu falei, opa, não vou mais estudar mais nada além dessas minhas áreas que eu já tenho. E aí, só que eu pensava que isso foi o maior pulo do gato da minha vida, porque foi uma surpresa que Deus me deu, eu falo. Eu não fui para a litose para ser referência à litose, porque eu nem imaginava a demanda reprimida que tinha. Sim. Quando eu comecei a perceber, aí que eu avancei. Aí eu fui com tudo. Eu falei, então, já que é uma área que tem muita procura, eu vou estudar além, eu vou sem pausa para a litose. Porque a tendência da maioria dos profissionais é buscar, que nem eu conversei com a Déia, é buscar uma boia de salvação. Eu vou para a ortodontia porque agora que está dando dinheiro. Eu vou para o implante porque agora está dando dinheiro. Mas não com esse direcionamento, não com essa visão. Né? Porque a litose te colocou no SBT, na Globo. Todo mês eu tô na televisão, né, nesses canais de comunicação, porque é um assunto que ninguém quer falar. E vamos ser sinceros, e tratar. Eu falo, tem vários dentistas, Bruno, eu nunca vou fazer isso. Pode dar o dinheiro que for. Porque eu tenho que sentir o cheiro da boca das pessoas e tudo bem, concordo com você. Só que eu nunca fui a mulher da manada. Eu nunca fui a mulher, eu vou pra onde todo mundo tá indo. Eu sou fora da caixa total. O que não estão fazendo, que vale a pena fazer, mas aí vem um plus, por isso que a minha vida dá certo e é isso que eu quero também incentivar você. Você gosta daquilo? Porque não adianta nada, Marinho, falar, eu vou estudar business porque é a onda do momento. Não vai dar certo. Não vá, não estude. Sabe por quê? Você vai ser mais um. Quando você tem paixão, quando você gosta do que você faz, é diferente. Hoje eu estudo, aí voltando só um pouco da história, hoje eu trabalho muito mais que meus pais. Lembra lá, começou essa história do podcast? Eu não vou trabalhar Não quero medicina, não quero ficar de boa. Quero ter vida. Gente, eu trabalho de segunda a segunda,
feliz da vida, Marinha. Eu não fico, hoje é domingo, 5 da tarde, ai, relax. Não, eu estou trabalhando domingo, meia-noite, 2 da manhã. Eu durmo, tá, gente? Eu durmo. Também tenho qualidade de sono, qualidade de vida. Eu treino. Então é isso, é você organizar, mas aí que tá, é paixão. É gostar do que faz. Fazer sentido, né? E eu sei que é difícil de comunicar isso aqui. É muito fácil, né? Falar essas pessoas, eu gosto do que eu faço. Hoje em dia são raríssimas pessoas que eu conheço e falam, cara, eu gosto do que eu faço. Eu ganho dinheiro e gosto do que eu faço. É muito difícil. Mas aí que tá, se escute. O que falta no ser humano hoje, Marinha, é o poder do autoconhecimento. Sim. O que o Bruna gosta? O que é diferente, né? Que eu posso buscar, que eu vou ajudar alguém e eu sinto na pele ajudar alguém. Marinho me conhece. Cara, eu choro com meus pacientes. Eu tenho emoção. Mesmo. Eu tenho emoção conversando com meu paciente, mas eu tô sentindo real. E não falando uma odontologia humanizada, que lindo. E você não é humano. Você tá ali falando um script, né, pra pessoa. Você tem que sentir na pele. Com certeza. Então, se você escolheu cuidar da saúde, você tem que cuidar de você, da sua saúde mental, emocional, psicológica, muito antes de querer cuidar de outra pessoa. Então, por isso que eu sempre volto nisso. Como é que eu tô hoje? Tudo bem, hoje eu não tô bem? Cara, amanhã tem que estar legal, hein? O que eu posso fazer pra amanhã estar bem? Sim. Então, ter esse poder dentro de você, é isso que nutre e faz você fazer as coisas sem perceber. Faz todo sentido, né? Mas nessa carreira que você teve, desses 10 consultórios, freelancer, trabalhando... Freelancer. Total. Né? Gestão de carreira. Sim. Né? Você empreendeu no conhecimento, tudo isso. Quando é que deu o estalo de falar, não, eu preciso ter o meu negócio? E só uma observação, foi aí que eu conheci sua esposa, né? Nesses 10 consultórios aí, gente. Verdade. Olha como vale a pena. Priori. Eu estou aqui hoje, por isso que eu falo pra vocês, eu estou aqui hoje graças a esses 10 consultórios que eu tava rodando, que eu encontrei a esposa dele, conheci... Olha que incrível, por isso que eu falo. Conheceu a Neia, conheceu isso, a Manati. Vida, por isso você não vai ficar reclamando. Ai, mas eu não ganhei tanto dinheiro nesse lugar. Vamos falar disso também, que é importante, né? Claro. Poxa, é só porcentagem. Nossa, não fica pensando nisso. Às vezes, dali você vai conhecer uma pessoa que um dia vai te indicar para outra coisa. Que você, então, aproveite as oportunidades do lugar que você tá. Não fica pensando só se o lugar é bonito, se eu ganho bem, se eu gosto da dona desse lugar. Não. O que eu vou fazer aqui que vai dar certo. Então é isso que você tem que focar. Porque senão você fica só naquele mimimi. Sim. Ah, essa clínica não é legal. Esse lugar não é legal. Não existe lugar perfeito. Se não for o seu, que também talvez não vai ser perfeito, mas que não vai ter o seu jeito, não vai ser legal. Então, se eu tô aqui hoje, o que eu posso fazer hoje nessa clínica que eu estou trabalhando? É legal de comunicar isso, porque as pessoas são muito infelizes no lugar e vai trazendo essa infelicidade. Não. O que eu vou tirar desse lugar que eu estou trabalhando hoje? Será que eu posso fazer alguma coisa? E aí, qual foi essa virada de chave? Eu comecei a atender em vários lugares e só ouvia feedbacks positivos. Pô, você é muito boa. Nossa, doutora, eu gosto muito desse atendimento. E eu ia sentindo também essa dor de trabalhar em outro local. Eu queria com o meu jeito. Eu queria fazer um lugar mais... Mas esses 10 lugares que você trabalhou, eles te deram bagagem. Para você saber o que era certo, o que é errado... assim funciona, assim não funciona. Eu agradeço, Marinho, todos os dias de não ter saído da faculdade, ter montado o consultório. Não estou criticando, mas eu sei que a maioria faz isso, até porque tem pais dentistas, então é óbvio que eu trabalhava na clínica do meu pai. Sim. Por que não? Mas ao mesmo tempo, aquilo que eu falo, né? Que bom que eu não tinha pai, nem mãe dentistas, não tinha ninguém para me colocar, vem trabalhar hoje aqui. Eu que bati lá, porque eu fui entendendo o que eu gosto, o que eu não gosto. Então não fui obrigada a trabalhar na clínica do meu pai. Né? Eu vou trabalhar ali. Se eu gostei, eu não gostei, vou ver se eu vou ficar, eu não vou. Então, graças a essa mudança de locais, cidades, ambientes, eu já fui entendendo o que eu gosto. E aí que eu falei, preciso ter algo meu. Aí vamos lá. Vocês acham que foi fácil, gente? Né? Que linda, né? Tava tanta gente atendendo. Não, os pacientes eram da clínica. Da clínica, você não poderia iniciar de jeito nenhum. Eu não tenho um paciente. Então, como é que eu vou começar numa clínica? Mas como eu confiava muito em mim, eu falei, vou fazer o seguinte. Essa autoconfiança faz diferença? Muita, Marinha. Porque imagina, como é que eu vou montar um consultório? Uma coisa, eu monto um consultório no Rio de Janeiro, que eu tenho minha mãe, meu pai, não tenho ninguém, mas minha mãe e meu pai, vai, dois. Tenho 2 pra atender, minha irmã, a tio, primo. É fácil. Eu tava ali em Jundiaí, São Paulo. Como é que eu vou montar uma clínica? Eu conhecia amigos dentistas, ninguém ia lá. Seu network, seu relacionamento era dentista. Né? Então, quem vou atender não tinha. Então eu falei, mas eu quero ter o meu lugar. Deixa eu ter o meu lugar. Só que aí eu também tive cautela. Meu marido, gente, administrador, eu agradeço todos os dias. Porque talvez eu faria. Vou fazer aquilo que todo mundo faz. Vou montar uma clínica, bota lá 3 andares,
Sim. tudo lindo, maravilhoso, chique. Só que meu marido falou, Bruna, você tem... Aí ele já falava, você tem paciente pra atender? Ele botava na realidade, eu amo ele, porque... O Dani foi seu consultor. Eu sou pisciana, eu sou sonhadora, eu já tô viajando, clínica lotada, muito espaço. Eu sempre fui assim, visionária, mas, né, voando. Meu marido me trouxe muita... Você quer ter seu consultório? Você vai ter. Aluga um horário no consultório? Aí tudo bem, você vai pagar a hora. Não vai ninguém, tudo bem. Você não vai gastar um consultório, montar uma clínica pra isso. Sim. E aí foi o que eu fiz. Peguei um local, eu comecei a alugar hora nesse local. Onde foi? Na Paulista? Na Paulista. Comecei lá alugando hora. E eu nunca vou esquecer, Marinho, desse dia. Eu lembro como se fosse hoje. Eu chorava várias vezes. Eu tinha tempo pra almoçar, eu andava a Paulista toda, almoçava. Não tinha tempo. Aquela ociosidade. Não, pagava a Mas diária, tinha seu consultório. A diária, você tava na cadeira do dentista, ficava lá assim, ó, meu Deus, que legal. E muita gente tá se identificando eu com ficava isso. feliz de estar. Cara, no primeiro momento eu fiquei feliz. Cara, eu tô num consultório meu, né? Essa sala é minha, não tem ninguém aqui, ó. Então só eu. Aí eu ficava assim, ó, que legal. Só que o tempo foi passando. E o paciente, não tem paciente. Lindo. Aí eu olhava assim, gente, e aí? Como é que eu, né? Aí eu me lembro que eu chegava chorando em casa com o Dani. Eu falava, gente, eu tinha isso, eu sou boa. Eu sei que eu posso entregar isso pra alguém. Como é que alguém vai me ver aqui? São Paulo, nessa cidade gigante, onde tem excelentes profissionais. Sim. Como é que alguém vai querer na Bruna? Tipo, quem é ela? Sim. Aí que veio o poder da comunicação. Eu comecei a aproveitar as redes sociais para gravar vídeo. Nesses tempos vagos Já que você que eu não tenho tinha o que fazer, paciente. pega o telefone e começa a falar. Pega o telefone e começa a falar. Que é aí que eu comecei a gravar vídeo sem parar. Eu tinha um dia inteiro pra fazer nada. Então eu gravava vídeo, errava, não gostava, não aprendi sobre edição. Começou o mundo da comunicação na minha vida. Que legal. Sem eu perceber. Isso foi Por em isso 2000 que e... eu falo. Difícil de data. Muitos tempo atrás, gente. 2019, 2020. Foi na pandemia. Um pouquinho antes da pandemia, porque a pandemia me alavancou. A pandemia foi oportunidade que legal. de negócio. Muita gente viu a pandemia como ameaça, mas você é a segunda pessoa que fala que foi uma oportunidade. Porque a pessoa tá em casa. Ela tem que me ver o tempo todo. Então eu alavanquei. Eu comecei a gravar vídeo sem parar na rede social. Faz sentido. Tô em casa. E aí tô em casa, você começa a me ver. E aí começou a vir um paciente. Mas você não investiu em tráfego pago, nada? Nada, orgânico. Nem sabia o que era tráfego nessa época. Comecei a gravar e começou a vir paciente pela rede social. Isso antes da pandemia começar, 2019, 2020 ali. E eu falei, vou agora continuar. Aí eu comecei a publicar. Mas ainda não era dentista antenada. Não era ainda dentista não era. Era a doutora Bruna Conde falando ali. Exatamente. Eu ainda era a doutora Doutora Bruna. O seu perfil Bruna. pessoal. Exatamente. Aí comecei a falar. Começou a vir pacientes. Então, já sabia que era uma oportunidade de negócio. Comecei a comunicar. E aí os pacientes começaram a falar assim, você é antenada, você é diferente, você fala de um jeito diferente, você comunica. Eu comecei a ter a escuta ativa das pessoas ao meu redor, até minhas amigas. E quem respondia esses pacientes era você. Tudo. Não tinha secretária, não tinha nada. Eu era auxiliar, eu era... Tem tudo. E eles mandavam no direct ou no WhatsApp e você ia lá e respondia. Lá, sim, eu sou a secretária da doutora Bruna, vamos agendar essa consulta. Era eu que estava ali falando. E pode ter dentista que achar um absurdo isso, né? Como? Começa assim, pelo amor de Deus, não tem problema nenhum. Nenhum. Eu quero o paciente sentado na cadeira. Eu quero a Pix. Eu não tô nem aí, como você vê. Eu não quero. Eu vou te entregar bem feito, você vai fazer o Pix. Tudo maravilhoso, tá? Mas enfim, então foi isso que eu comecei a falar, comecei a escutar. Aí eu falei, quer saber? Eu vou criar o perfil, já tinha a doutora Bruna Conde, eu vou trocar pelo dentista antenada. E quando eu comecei a trocar, todo mundo falou, pô, legal, tem a ver com você mesmo. Diferente. E aí eu falei, opa, porque a gente sabe que tem esse mundo hoje, dentista tal, X. Eu não fui por essa vibe, porque tem que ter um codinome, uma coisa... Não, eu fui porque eu estava escutando e eu falei, cara, eu sou mesmo uma pessoa antenada. E fazia sentido, Se né? o Marinho chegar pra mim e conversar no podcast, a gente vai conversar, não quero nem saber. Vamos conversar. Claro. E eu sou boa disso. Eu sabia que eu era boa disso, porque eu gosto de pessoas, eu gosto de network. E isso é o mais interessante. Por que deu certo esse nome? Porque eu sou realmente antenada. Aí vocês têm que pensar. Quando você quiser criar uma marca, um branding, qualquer coisa, o que conecta com você? Porque a pior coisa que existe, Marinho, é eu falar que eu sou comunicativa e trabalho com comunicação, você me conhece no bastidor, eu nem olho pra você. Exato. Eu não falo com você. Desculpa, você não trabalha. Tem uma dissonância enorme, uma distância enorme. enorme. Esse mundo está assim hoje em dia pelas redes sociais. As pessoas falam que fazem, acontece. Quando você quer ver, não é realidade. Vamos falar de gestão aí, Marinho. Você acredita o seu sucesso às redes sociais? Totalmente. Totalmente? Eu sou uma pessoa
Redes sociais lovers. Não vou falar o nome de uma porque agora eu tô em várias plataformas, tá? Não vou deixar as outras não tô ganhando dinheiro deles. Quando eu ganhar dinheiro da plataforma, aí eu venho pra falar pra vocês, porque agora eu trabalho com parceria de marcas. Tem que estar tudo com a minha parceria, tá? Então aguarda esse futuro também, que a gente tá trabalhando pra isso. Mas enfim, o que é legal da gente falar? Porque você tem que parar de vender algo. Porque, ai, Bruno, mas eu tô gravando vídeo igual você, não tá dando certo. Qual é a sua comunicação no vídeo? Sim. O maior erro é esse. O que eu mais vejo na odontologia é isso. Gestão, vamos falar disso. Fature 6 dígitos, você nem fatura isso. Você quer vender para clínicas se você não tem uma clínica. Então vamos com calma, eu não estou falando que você tem que ter para falar. Você tem que entender o que você está falando. É essa a diferença. Sim. Você não pode fazer um curso igual a mim, fazer um curso de comunicação e falar que sei comunicação. Não, você vai estudar comunicação pro resto da sua vida. Com certeza. Então é esse o diferencial. Por que meu perfil dá certo e do outro não dá? Porque eu demonstro no meu perfil o que eu sou. Eu só vendo ali verdade. E não entra nada que não condiz comigo, que não, por isso que dá certo. Aí quando a pessoa chega no consultório, ela me conheceu na rede social, ela chega no consultório, ela fala, meu Deus, é igual. Você é exatamente essa pessoa, doutora. Aí eu falo, ai, que bom. Que bom, imagina você chegar, eu não sou essa pessoa. E não tá falando de gorda, magra, feia, bonita, a gente tá falando de forma de ser. A comunicação sua na rede social é igual do consultório. E isso que encaixa. O mundo hoje em dia, vou dar uma dica antenada para vocês, que eu sou essa mulher das dicas antenadas, o mundo hoje quer mais naturalidade, realidade. Antigamente, as redes sociais, Marinho, era isso. Quanto mais glamour, mais edição, mais, tinha uma performance cinema, eu vendia. Hoje em dia não está mais assim. Tanto que as marcas já estão sabendo disso e estão fazendo o quê? Natural. Grava aqui agora, pega o celular, já grava. Claro que uma edição ou outra é importante, mas as pessoas estão muito mais conectadas com a realidade. Como agora o mundo da IA, eu não sei se você está aqui comigo aqui no podcast ou não, então é diferente quando você faz a sua realidade, tá? Então demonstre quem você é, porque dá certo. E aí que não vira um trabalho, Marinho. Pensa comigo, se eu tivesse que, vou fazer agora uma gravação na minha rede social, eu tenho que ser aquela Bruna, hein? Pra vender. Tem um esforço muito maior. Aí por isso que não dá certo. Um esforço muito maior. Aí eu não consigo trabalhar com o meu trabalho, vou ter que demorar, vou ter que pensar. Não, eu vou fazer o que eu faço. Então é muito fácil gravar aqui pra você. Então ter esse autoconhecimento de quem você é e demonstrar isso. E vamos lá, se não são coisas boas, vamos trabalhar isso. Sim. Eu quero demonstrar uma positividade, eu não sou. Vamos trabalhar a sua positividade pra você demonstrar isso ali. Então encontrar esse perfil... Questão de valores e ideologias, né? A persona, né? Perfeito. Para que você possa ser aquilo que você é. Ser autêntico, né? Faz total diferença. E aí, Marinho, o que aconteceu? Minha agenda começou a aumentar, aí que veio o boom, né? Aumentou um dia. Aí eu cheguei no local que eu trabalhava, preciso de mais um dia, porque não temos mais agendas. Peguei mais um dia. Preciso de mais um dia, peguei outro dia. Quando eu vi que eu estava alugando 3 dias na semana, não só, que eu não fui só para Paulista, depois eu peguei um consultório perto ali da Chácara Santo Antônio. Eu fui para outro local pegando menos coisas. Para pegar públicos diferentes, tá? Quando eu vi que eu tava preenchendo... Mas você tinha noção de onde eles estavam, essas pessoas? Tava estudando, né? Se a pessoa veio na Paulista, onde você mora? Eu tinha lá na Amnese, moro em tal lugar. Opa, então esse lugar é bom. E como eu estava naquela época também, morando no Morumbi, eu sabia que era próximo dali. Você já estava em São Paulo, então. Você saiu de Jundiaí e veio para São Paulo. Isso. Essa virada de chave de vir para São Paulo, muito importante a gente voltar, foi porque meu marido foi de novo transferido para São Paulo, capital. E aí era o que eu queria. Porque em Jundiaí eu já estava dominando ali, e eu comecei isso, né? Alugando horário, mesmo a distância, mas aí quando foi para São Paulo mesmo, que eu continuei trabalhando nos outros locais, mas comecei a alugar esses horários nos meus consultórios, né? As horas no consultório. E aí aconteceu, quando eu vi que eu estava 3 vezes na semana, eu comecei a sair dos consultórios das outras pessoas e começar a trabalhar para mim só, no meu consultório. Só que estava preenchendo 3 vezes na semana, já pagava um aluguel do meu próprio. Você tinha noção de onde você ganhava mais? Com certeza. Quais negócios? Você tinha essa gestão financeira? Planilha, quanto eu tô ganhando dos pacientes. Quanto eu ganho aqui, quanto eu ganho aqui e quanto eu ganho aqui. Com certeza. Eu comecei a planificar tudo isso. Você começou a trocar. Agora eu posso sair daqui e vir pra cá. Porque imagina, eu não vou trocar pra ficar olhando pra parede, se eu tô ganhando dinheiro ali. No começo, você sabe que eu quebrei, lógico. No começo não tinha ninguém pra atender. Então eu fui perdendo dinheiro no começo. Mas depois começou a dar certo, aí eu fui botando na balança. Pô, tá dando certo, vale a pena. E eu já tava pensando muito na minha autonomia de quero ter meus horários. Lembra que eu volto lá falando que eu queria ter filhos? Eu falei, se eu trabalhar para os outros, família, que não é um problema, né? Mas eu vou ter horários, não vou poder, hoje eu não vou trabalhar não, porque eu tô com filho. Então eu já queria ter meu negócio para eu fazer a minha agenda. Minha agenda mesmo, não de outras pessoas. Então eu comecei isso. Aí começou a dar muito certo, eu falei, agora eu vou ter o meu consultório. E foi aí
que eu montei, onde eu estou até hoje, na Vila Olímpia, lá em São Paulo, na minha clínica, que hoje em dia eu tenho todas as especialidades trabalhando ali comigo. São quantos profissionais com Nós você ali? estamos em 15 agora. 15? E o mais legal é que eu tenho médicos trabalhando comigo, que é uma isso é nova novidade. expansão que eu fiz agora, por causa da litose. Que eu sempre quis tratar a pessoa como um todo, não só a boca dela. Então é uma policlínica, não é nenhuma clínica odontológica. Eu comecei encaminhando para os médicos, comecei esse network, também foi assim, não comecei pegando médico para trabalhar comigo. Comecei fazendo o quê? Mandando mensagem, olha, eu vou te encaminhar esse paciente pro otorrino, pro gastro, eu ligava pro médico, fazia esse network, só que eu falei, poxa, seria legal ter alguém comigo, da minha equipe. E hoje eu tenho um otorrino e um gastro trabalhando comigo, que a gente faz o protocolo da saúde desse paciente por completo. Porque a tríade do mau hálito geralmente é boca, que é o otorrino, nariz, garganta e ouvido, e o estômago. Então você vai passar com nós todos e aí a gente vai tratar você por completo, que foi mais uma virada de chave na minha vida. E isso demorou quanto tempo para acontecer? Ai, demorou bastante, Marinho, muito tempo. Porque às vezes as pessoas são imediatistas, né? Acha que 6 anos, por aí, tá? Não foi uma coisa tão rápida assim. Foi sempre, isso que é legal, sempre entendendo a demanda. Eu não pensei, vou fazer litose, vou ter médico comigo, não. Eu fui entendendo, ó, tá precisando disso agora. Aí eu vou lá e vou contratar. Tá precisando disso agora. Aí eu vou. Então, sentindo isso é muito importante. Porque às vezes a gente quer atropelar, quer ter tudo do bom e do melhor, só que se você botar na ponta do lápis, você quebra. É muita grana de investimento. Então, se você for aos poucos, entendendo a demanda do seu público, que é meu público, é diferente do seu. Isso também é muito legal de a gente comunicar aqui. As pessoas têm muito essa comparação. Ai, como é que esse dente tá dando certo e eu não tô? Como é que... Calma, onde você está, qual é o seu público, como é a sua comunicação. Então, essa análise que a gente faz do mercado, mas como é você e o seu público, faz diferença. Então, eu comecei a sentir a dor. Poxa, eu encaminhava para o médico não ligava para o meu paciente. E eu sou total, né, caring, que eu falo, eu quero te abraçar, eu tô ali para cuidar de você. Então, o que eu vou fazer? Vou trazer, então, alguém para minha equipe, que tem esse contato, tem esse cuidado com o paciente. Para você ter o controle. Perfeito. Porque a partir do momento que você indica para uma outra clínica ou para um outro profissional, as pessoas podem perceber, pô, lá na doutora Bruna é assim, aqui com o doutor XYZ não é igual lá. Então você tem um risco. A partir do momento que você traz para dentro do seu negócio, o controle da experiência do cliente, né, a forma de entregar a odontologia é outra. E aí que não entra a concorrência, né, Maria? Aí que vem também outra peça-chave que a gente tem que comunicar aqui. As pessoas têm muito medo de concorrência. Eu já tive muitas vezes. Óbvio que você tem que estar ainda mais no mercado como São Paulo. Na concorrência que você tá. Claro, tem que conhecer. Mas ninguém é igual a você. Não. Então, por mais que eu ensine todo o meu protocolo, que é importante, né? A gente quer evoluir, ainda mais eu vou falar disso agora, que tem uma nova frente que eu tô abrindo, é importante. Mas ter aquele seu treinamento, ter você ali. Então não tenha medo da concorrência. Quem é você, é você. Por mais que você tenha um time que vai comunicar igual, você é você, não tem esse medo. Se você entrega com paixão, com carinho, com verdade, as pessoas vão vir até você. E hoje em dia, 2 coisas que eu queria falar com você. Eu recebo paciente que faz bate e volta, Europa e Estados Unidos no consultório. Pega avião, rede social, gente. Viu na rede social, lá do outro lado do mundo, pega um avião, vem ao consultório. Eu já atendi vários locais do mundo que vem ao meu consultório para tratar. E como você cria esse vínculo com o paciente quando ele vem pela rede social? Não vem pela indicação, não vem pela rede de relacionamento. Como criar esse vínculo com ele para ele falar, pô, eu vou lá, cara, eu vou sair da Europa para tratar lá. Marinho, acredite que eu já tive vínculos sem ter feito nada, só postar meus vídeos que não foi pra você conectou e veio, vários, a maioria foi assim. Porque eu não sabia que havia pessoas de fora. Quando eu comecei a ver que as pessoas vêm de fora, aí primeiro eu comecei a comunicar sobre isso, olha, eu atendo pessoas que vêm de fora. Todo o WhatsApp que eu recebo, ai doutora, sua clínica é muito longe. Então, eu tenho pacientes que vêm da Europa e dos Estados Unidos. Não com esse tom, tá? Eu faço de um jeito que você entenda e você vem. Porque você não vai reclamar que se você mora em São Paulo, então agradeça que você mora em São Paulo. Eu juro que eu penso isso, tá? Você mora perto de mim, eu sei que São Paulo é gigante, eu até brinco, às vezes de avião é mais rápido do que pegar o carro. Mas desculpa, quem quer, vem. Quem quer, faz e acontece. Porque eu sei qual é a dor de passar com um profissional ruim hoje em dia. Então, por saber que eu entrego realmente, eu sei que vale, e eu falo isso nos vídeos, tá? Vale a vinda. E aí você vai ver lá nos comentários, cara, peguei avião, vale muito a vinda, vai lá, porque você tem que ter noção do que você entrega, saber a dor dessa pessoa, agendar, ter uma logística hoje em dia. Eu reservo horários grandes, eu vou reservar amanhã para atender você, Marinho. Você vem de longe. Eu vou tentar entregar tudo que eu puder para você e vamos falar sobre uma coisa legal, a teleodontologia. Hoje em dia já é possível. Então, muitos pacientes eu consigo ajudar
pela teleodontologia, o futuro da odontologia. Dentista trabalha de forma online? Claro que sim. Claro que sim. Eu já te conheço. Por que não? Você já veio. Passar uma orientação, fazer um acompanhamento. Só de cremes dentais, enxaguantes que você usa, escova de dente, forma de usar fio dental, coloca na câmera sua língua para fora que eu vou ver. Isso eu não preciso de ver você. Sim. Eu já consigo dali te ajudar e acredite, já ajudei vários. Imagina. Então vocês que estão com muito, será que... Gente, se eu estou ajudando e está dando certo, as pessoas estão pagando, estão felizes com isso. E quando vem, elas pegam, aí que tá, ela tem confiança no online, numa videochamada comigo, numa teleconsulta, ela pega o avião e vem. Mais fácil ainda, esses vêm todos. Sim. Porque ele já pegou confiança na consulta, eu já não perco tempo com você da anamnese, de saber seus hábitos, tudo que eu conversaria com você no consultório, no escritório, eu já peguei ele no online. Então você já vem para o consultório para execução. É uma virada de chave, foi a virada de chave que eu fiz isso na minha vida. Então, se você tá com esse receio na rede social de me conhecer, porque eu sei que tem muita coisa fake, vamos marcar então uma videochamada, a gente vai se ver, você vai ver que eu sou real, que eu vou te entregar o que você precisa, e aí te combina para você vir até o consultório. E isso daí tem sido um sucesso também lá no consultório comigo. Que legal. E eu consigo trabalhar de casa, viajando, de outros locais. Também foi muito bom para mim como qualidade de vida, que eu não estou no escritório, no consultório todos os dias. Eu estou também fora, fazendo teleconsulta, te ajudando de forma online também. Então isso é muito bom. Claro, a inovação, a tecnologia faz parte do nosso dia a dia, mas no relacionamento com o cliente, o que é o mais importante? É a confiança, é a segurança, é a empatia? São muitos, falaria todos, né? Todos, pode todos. Pode, a jornada todas do as paciente opções. Inclui todas essas etapas que você falou. Mas a primeira, se você tivesse que escolher uma só, com certeza empatia. Ainda mais aonde eu trabalho, na área que eu trabalho. Você tem que se colocar no lugar do outro, você tem que escutar ele, você tem que estar ali presente com essa pessoa. Então, para mim, a empatia é uma coisa que as pessoas não têm hoje em dia na vida, Marinho. E a gente está perdendo. Então, a maioria dos pacientes eu ganho muitas vezes por conta disso. Bruna, você foi a pessoa que eu me senti próximo. Você, pelo vídeo, consegue traçar uma confiança, uma empatia tão grande que eu tenho vontade de te conhecer. Então, as pessoas acham que aqui, não é. Pela câmera, hoje é possível entregar a verdade. E aí, lógico que é maravilhoso quando tem o presencial para fazer acontecer. Claro. Então, a gente cuidar dessa jornada, de sentar com o seu cliente, escutar o que ele quer oferecer para os seus pacientes, esse cuidado de ter essa leitura da pessoa e orientar ela, faz toda a diferença. Quanto tempo leva a sua consulta para você conseguir ouvir tudo isso? 1 hora, Marinho. E dependendo dos casos, 1h30. Eu nunca passo de 1h30. Nunca. E pode ser o caso mais... Porque eu também sei conduzir uma consulta. Esse que é o diferencial. Tem casos que... A minha assistente, a Paulinha, fala assim, doutora... Grande Paulinha. Beijo, Paulinha. Ela fala, eu não acredito. Eu nunca quase tenho atraso. Só se o paciente atrasou, a outra... Mas por mim... Se chegou, eu vou conseguir te entregar. Eu tenho muita prática, muita mão na massa também. Eu trabalho muitos anos com o que eu faço no dia a dia. Então, eu tenho muita experiência. Paciente gosta de perguntar, paciente que não gosta, paciente... Eu consigo fazer a dança, eu falo que minha consulta é um balé. É um balé. É tudo, sabe aquelas coisas assim, ó, e chega no final, a Paulinha fala, doutora, como? Eu falei, eu sei que a gente vai entregar. E você que conduz. E conduzo tudo, lógico, tudo cardinal. A Paulinha já sabe tudo, a Paulinha trabalha comigo há anos, é 4 mãos que eu trabalho sempre. Ela já sabe tudo, já sabe, entendeu? Então, ela já tem noção dessa dinâmica. Então, ter um treinamento de equipe é fundamental para você conseguir fazer essa logística. Mas é isso, acreditar nisso, você precisa entregar até aqui. A gente quer, às vezes, meu Deus, calma, vamos na próxima consulta, vai dar certo. Então, tem coisas que você consegue, sabe? Até administrar a conversa com o seu paciente. E essa organização do processo, da experiência, foi uma coisa intuitiva ou foi uma coisa que você também estudou e falou... Vai ser assim, vai ligar, como é que foi isso? Estudando, claro, porque você tem que ter estudo disso, porque a gente não aprende isso na faculdade. Adoraria, não. Tanto que é uma das maiores dores dos meus alunos isso. Sim. Bruna, eu sei fazer a técnica, como é que é a jornada de um paciente? Sim. Desde a hora que me viu na rede social, desde a hora que chegou no consultório, desde a hora do atendimento, desde o pós-atendimento. Olha aí, olha essa jornada. A gente acha que a jornada é isso, né? Viu, sentou, fechou, já ganhei o paciente. Ele já pagou.
Fez o Pix? Tá... Não, eu quero que ele volte. Isso também foi uma virada de chave em mim. Porque eu tinha isso. Como eu tenho muita primeira vez no consultório, tem muita gente de primeira vez. Você acaba esquecendo de fazer com que eles voltem. Por quê? Minha agenda tá lotada. Sim. Tô lotada de primeira vez. Pra que eu vou ficar preocupada se a agenda não tá vazia? Porque geralmente as pessoas se preocupam com pós, Marinho, quando tá ruim a agenda. É óbvio. Ninguém quer ver a agenda lotada. Não tá lotado. Eu tive esse problema muito, tá? Porque tava sempre muito cheia. Só que eu falei, você aprende. Gente, por que não fidelizar? É tão mais fácil fidelizar quem já veio, quem me conhece, sabe que é bom. E aí foi Quem a faz virada isso? de chave. Hoje em dia tem um treinamento lá no consultório e estou treinando também IAs para fazermos isso, ferramentas. Legal. Porque é importante ter esse pós, a gente tem que ter esse contato. Então tem planilhas hoje em dia, temos controle relacionado a isso, porque senão você perde, é muita gente. Então eu aprendi com técnica, com dores, com certeza, né? E também vendo ali meu consultório no dia a dia. Parando um dia para ver como tá essa agenda. Tem que ter isso, tá? Essa semana, como é que tá essa agenda? Você tem que ter uma leitura. Não pode que tá lotada, tá, mas tá lotada de quem? Esse paciente veio quantas vezes? Então tem essa organização. Por que não tá voltando? Isso foi um dos maiores problemas lá no consultório. Não volta e é isso aí. Não. Como não volta? Igual o paciente, se ele fez uma avaliação comigo, Marinho, e ele tem mau hálito, ele vai voltar e vai tratar. Não existe a possibilidade, você tá com mau Dele não hálito. voltar. Alguma coisa tá pegando a isso. Também foi a virada de chave. Cara, todos hoje em dia quase eu reverto. É uma coisa absurda, porque Qual que é a sua taxa de conversão hoje? Nossa! 80, 90? Agora a última que a gente fez tá mais de 90%. Ah, Esse tá último brincando. Não, eu tô falando sério. 90%. Você não tem noção, Marinho. Nunca foi assim, Sensacional. gente. Não foi assim. A vida não é... É trabalho, É suor. constância, é trabalhar de segunda a segunda, é ver a agenda, é saber o que tá acontecendo, por que não volta. Agora, com o protocolo que eu tô criando lá no consultório, eu fiquei até impressionada. Eu falei, gente, como é que pode todo mundo que tá marcando a primeira vez tá fechando? Não tem essa de vou ver... Estão fechando, porque eu entendi o lance ali, o que eu precisava comunicar, o que estava faltando, mas foi com isso. Foi com muitos nãos. É isso que é legal de você entender. Quantos nãos, por que não... Ouvir o seu paciente. A gente não tem esse time. O profissional da saúde está trabalhando. Bruno, como é que você quer? Que eu trabalhe, seja financeiro, seja administrador. Não. É bem você isso. não vai conseguir. Existe uma crise de identidade É isso. com o dentista. É isso. Então, ou você vai ter uma plataforma, um time, um treinamento. A inteligência artificial. A IA tá aí pra isso. Então, você tem que aproveitar isso aí. Não tem desculpa. Não tem desculpa. É trabalho, gente. Trabalho. Não existe uma coisa que meu marido me falou, que eu nunca vou esquecer. A gente tem essa visão, né? Que as pessoas que ganham muito dinheiro não trabalham. Elas estão na praia de férias, jeito nenhum. lá curtindo. Vocês não têm noção. Sabe por quê? Empreendedor o que é. Eu cheguei à conclusão, não sei se você concorda comigo ou não, porque o dentista, ele só acha que está trabalhando quando ele está executando o procedimento. Perfeito. Quando eu estou no mocho, fazendo o procedimento, eu estou trabalhando. Se eu não estou lá, eu não estou trabalhando. E você ele fica até esquece. mal. E posso É falar, óbvio você que fica mal. Como é que Dá agora uma meu sensação consultório horrível. está vazio, mocho lá, não tem ninguém atendendo? Não estou Eu trabalhando. estou no escritório fazendo a contabilidade. Não, pelo amor de Deus, eu tô... Então, exatamente, perfeito. A gente foi educado a isso, Maria. Sim. Ser dentista é o quê? Sentar e atender. Só que a gente não sabe que ser dentista não é só isso. Você deixar de estar no mocho e não estar ali administrando seu negócio. Tudo bem que você vai ter uma equipe, mas você que é dono do negócio, você tem que estar sempre constante olhando. Porque senão vai dar problema ali depois. E a gente tem muito esse problema de achar isso. Eu não tô lá, né? Eu não posso nem curtir. Sim. Não posso nem, por exemplo, hoje eu vou desmarcar a minha tarde toda vez, eu não vou marcar ninguém, que eu vou levar minha filha no médico. Você fica mal, ai meu Deus. Ou a conta não fecha. Se eu tirar essa tarde hoje e levar minha filha no médico, não vai entrar o dinheiro e a conta não vai fechar no final do mês. Se eu tirar férias, se eu Eu não machucar. posso tirar férias. Hoje você está aqui. Quem Eu está não lá no posso tirar consultório? doente. Tem gente trabalhando lá comigo. Estou falando. Então é isso. Mas isso foi criado. Isso foi trabalhado. Não é da noite pro dia. Não é. E não é fácil. Porque às vezes, vamos supor, tem alguém trabalhando pra mim lá agora que não quer mais trabalhar, aconteceu alguma coisa. Você tem que saber administrar isso. Então, quem vai colocar no lugar, como vai ser esse horário livre. Então, esse trabalho por trás, as pessoas não têm noção como é. E posso falar, parece ser uma loucura? É, mas dá certo, dá certo. É porque depois que entra num processo, as coisas funcionam. No começo é tudo muito perdido mesmo, porque você não foi educado a isso. Em algum momento você já foi chamada de marqueteira?
Consagrada! Blogueira! Muito! E eu falo assim... Aí quando fala que eu sou blogueirinha, aí eu falo assim, ó, tô no caminho certo! Quero ser a maior blogueira da odontologia. Esses dias me colocaram, isso é muito legal de falar. Dentista Nutella, ai gente, os dentistas de hoje em dia só aparecem na rede social, não entrega na hora do trabalho. Pessoal, eu sou a dentista raiz Nutella, eu quero ser essa. Raiz e gostosinha ao mesmo tempo, olha que delícia. Eu posso ser boa de técnica e entregar na rede social, na comunicação, na soft skill. Eu não preciso ser um ou outro, isso é muito mentalidade de pessoas, eu não tô falando velhas, porque eu conheço várias pessoas idosas na odontologia que têm a mente totalmente aberta. Sim. Então, a mente, não é questão de idade. Esse mundo já virou. Quanto mais você reclamar da rede social, pior vai ser pra você. Porque assim, não tô pedindo pra postar o tempo todo, tá o tempo todo. É ter estratégia e intenção. Eu, hoje em dia, não posto o tempo todo. Tudo bem que em alguns momentos eu posto, eu tenho uma equipe. Hoje em dia, eu fui obrigada a criar uma equipe, uma agência que trabalha pra mim. Enquanto eu tô aqui, eles estão trabalhando, eles estão postando, eles estão publicando. Mas aí que tá, eu delego, que hoje em dia aprendi a delegar, mas eu tô lá olhando. Vai postar, já vou sair daqui, eu vou entrar no meu perfil, ver o que postou, o que colocou. Então é isso, você tem que estar sempre ali administrando e dá certo. Eu não tô pedindo pra você contratar uma agência, ficar postando o tempo todo, mas começa do zero, faz um vídeo só, começa a falar. E outra, Bruna, não tem ninguém, manda pro seu paciente, manda no WhatsApp do seu paciente, manda pra ele lá, pra você postar. Ele vai falar, nossa, fizeram um vídeo pra mim, minha doutora mandou um vídeo sobre esse tema. Olha que legal. Então, personalizar o que você faz é a virada de chave. A gente conversou antes, está gravado, não sei se vai usar na edição ou não. Qual que é a maior barreira de comunicação, né, para um profissional da saúde? Sim. Muita gente fala da timidez, né? Muita gente fala, se eu mandar mensagem para um paciente, ele vai estar achando que eu estou precisando de vergonha, às vezes, né? Medo de julgamento, a gente falou várias barreiras. Sim. Na sua opinião, porque investir em relacionamento é o que vai te trazer uma venda recorrente, é o que vai fidelizar, né, o paciente. Qual que é a maior barreira que o profissional... Da comunicação. Eu acredito achar que a comunicação é um plus, é algo secundário. Um dia eu estudo, dia eu... Tem muitos profissionais que eu conheço, Marinho, falam, mas eu comunico bem, Bruno, eu falo super bem, eu sou um professor, eu falo bem com as pessoas, eu tenho um ótimo networking. Não é isso que eu tô falando. Tô falando comunicar com estratégia e intenção é outra coisa. Comunicar, eu falo do que eu tô falando. Claro, a gente bate papo. Tô batendo papo com você. Agora, saber o que eu quero comunicar hoje aqui no podcast, aonde eu quero chegar, é outra coisa. Você falou tudo. Posicionamento intencional, estratégia intencional. A minha vida hoje, Marinha, é toda pensada. Antigamente, eu era muito do oba-oba, algumas coisas. Eu vou ver o que acontece. Só que agora, como eu tenho muita estratégia, eu estudo isso todo dia. Então eu consigo ver estratégia. Tanto que eu cheguei aqui, gente, o Mário viu. Eu falei da cor, eu falei da posição, eu falei... Porque eu já vivo isso todos os dias. Então a estratégia está na minha veia. E se você não tem estratégia, não tem direção, não tem foco, não chega onde você quer. Então é uma trajetória que você faz. Porque a gente, quando fala ter um posicionamento intencional, né? Então, eu vou me relacionar com você por causa disso. Com esse objetivo. As pessoas veem, às vezes, como algo, nossa, vai se aproximar de mim só por causa disso, né? Com certeza. Tem um propósito. É a frase, Marinho, no free lunch. Não temos almoço de graça, gente. Infelizmente, eu era essa pessoa que eu acreditava no almoço de graça, tá? Eu ia. Pô, que legal, ele me convidou ali. Tô falando não de amizade, tá? Pelo menos, Marinho me convidou pro churrasco, eu sei que ele quer falar de churrasco, tá? Mas das amizades, eu tô falando de trabalho. Mas num evento, num congresso. Você me convidou para o almoço. Pelo amor de Deus, eu antes, com a minha ingenuidade, eu achava, ele gostou, né? Tá legal, né? Não. Tem uma intenção por trás. Quem trabalha com negócio, com business, tem intenção. E se não tem algo errado. E eu já fui muito assim. Eu ia, vamos testar, vamos ver. Cara, mas aonde você quer ir com isso? Se não, Marinho, você vai pra tudo e não vai pra nada. Eu tô em 10 lugares. E aí? Eu comecei também, se for uma outra coisa que eu aprendi com a vida, a dizer não. Porque eu sempre fui a mulher do sim. Eu falo que são dois problemas. Ou você ser só do sim, ou só do não. Você não pode ser os dois. Porque o não, você não vai ter oportunidade, não vai aparecer nada pra você. Tudo você fala que não quer, não posso, não é hora, né? E o sim é o quê? Cara, minha agenda tá lotada de sims. Não tem foco. Então, isso também foi uma virada de chave que eu tive que fazer até recentemente. Filtrar e ver aquilo realmente que faz sentido. Hoje em dia de negócio, até porque isso, por ser antenada, eu não falo hoje só de odontologia. Eu trabalho com marcas fora da odontologia. Eu ganho dinheiro fora. Algumas.
E muitas já que eu fiz. BIP Pode Saúde, falar? posso Então falar. fala. Inclusive BIP Saúde, Labs de laboratório. Então são marcas que não têm a ver com o que a gente faz. Que viram pela rede social, você comunica bem, de cartão de crédito, de perfume, coisas que não têm a ver, mas que eu vejo que tem a ver comigo. Vamos lá. Com você, Eu já recebi. não com a sua Gente, eu profissão, vou falar mas aqui com porque você. vai gerar polêmica, isso é polêmico, tá? O das apostas, já recebi. Quem é Sério? De influenciador aposta? digital, meu amor, todo dia no meu Instagram Essa tem eu não direto. sabia. Eu falei, podia estar. Ó, gente, podia estar voando no dinheiro. Ó, tá? Com esse negócio que tá gerando uma polêmica na rede social aí. Sim. Eu nunca vou aceitar isso. Eu posso falar aqui pra você. Eu nunca quero aceitar isso porque não condiz com o que eu acredito. Então é isso que também tem que ver. Não é porque eu tô ganhando milhões. Essa sinergia, né? As pessoas estão indo pelo dinheiro, eu sei como é que funciona esse mundo. Então, assim, quando eu não acredito, eu já declinei várias propostas. Recentemente eu recebi uma. Vai lançar uma coisa, eu falei, cara, não tá legal. Eu falei com o CEO, não é legal. Isso pelo meu, lógico que eu não vou criticar uma pessoa que tá super empolgada de montar um negócio. Mas eu não tô vendo o link. Cadê essa parte? Cadê? A gente ainda vai montar, vai fazer. Aí o que eu falei? Quando eu montar e fazer, você traz pra mim. Me avisa. Porque como é que eu vou falar isso pra um cliente que ele vai perguntar, eu sei a dor das pessoas. E você não tem propósito. E é uma coisa simples, faz um vídeo, entendeu? Um passo a passo. Então você tem que também saber dizer não, porque senão você não tem foco. Aí eu vou focar muito numa coisa que, é só pra não ficar chato, ou porque ganhei dinheiro. E tem várias outras coisas que eu podia estar focando. Então, eu tô inclusive nesse processo agora, de muita coisa declinar, porque senão não consigo fazer o que eu quero fazer. Porque eu tô aceitando muita coisa e eu não consigo ter foco. E hoje tem várias coisas. Você Muitas tem o coisas consultório, acontecendo. você tem o consultório, a Muitas. clínica agora, Sim. com 15 profissionais. Isso, tô com todas as especialidades. Para dentista antenada. Sim, perfil, tenho parceria de fora, curso. Palestrante, futuramente palestrante internacional, gente. Que chique. Voltei a treinar Muito meu chique. inglês, que eu preciso treinar. Então, online, vou vender vários cursos online. Como tô que você abrindo administra tudo isso? plataformas. Então se prepara, quero lançar um clube de assinaturas, Legal. então tá uma loucura. Mas como administra tudo isso? Tendo uma equipe. Eu tô com uma equipe hoje em dia. Antigamente era isso, era eu. Voltamos eu às e Deus. pessoas. Eu e Deus e pedindo minha ajuda. Só que é isso. E eu quero ter expertise de pessoas boas que trabalham já com isso. Então hoje em dia eu tenho várias reuniões de negócio. Gente, mas é muito legal disso. Eu sempre achei o máximo, Marinha, eu tenho uma reunião agora. Dentista não é assim, é consulta. Não, exato. Agora O dia a dia é eu diferente. entro lá, várias agendas. Tem gente que odeia, que trabalha com isso há anos, fala, Bruno, como é que você pode gostar disso? Gente, gosta do que você faz. Você é uma entendeu? dentista empresária ou uma empresária dentista? Então. Meu marido até perguntou isso pra mim esses dias. Ele falou, Bruno, e aí? Você gosta de ser dentista? Você vai continuar? Porque eu tô muito, né, tendendo pra muitas outras coisas. Sim. Só que eu amo ser dentista, Maria, eu gosto do que eu faço. Então eu quero muito ensinar o profissional da saúde o que eu faço, não ser um empreendedor, mas criar outras frentes. Eu acho importante, a pandemia me trouxe isso. Todo mundo ficou com o consultório fechado, não sabendo o que fazer, e eu continuei indo, eu fui procurando outras possibilidades. Então não quero que a pandemia venha de novo, mas talvez venha alguma coisa aí, o que você vai fazer? Então você tem que pensar, você tem que sempre ter essa visão, pra onde eu vou? Eu vou ter 5 trabalhos, mas eu não posso depender só do mocho. Porque vai que quebra, vai que acontece alguma coisa, então eu preciso pensar em outra coisa. Então ter essa visão empreendedora que eu sempre tive foi muito boa. E esse network, essa troca com as pessoas também de ouvir, de acolher, porque pode te ajudar de alguma forma também. Nós falamos de empreendedorismo, falamos de network, falamos de pessoas. O que foi mais difícil nessa trajetória? Até chegar. Tudo, gente. Então, eu sou muito positiva, tá? O que não poderia Nada faltar? fácil. O que Nada não fácil. poderia faltar nessa trajetória? Saber quem eu sou. Isso é o maior diferencial. Autoconhecimento. Sempre essa palavra vai voltar pra mim. Porque senão eu me perco. A vida vai te atropelar, você vai ter muitos problemas. Ainda mais que é empreendedor, dá muita coisa errada. E no primeiro que dá errado, se eu ficar só chorando, eu choro, gente, eu sou emotiva. Mas amanhã é outro dia. Amanhã tem que fazer acontecer. Você lembra de alguma coisa que deu errado, que você falou, puta, ferrou? Quantas eu vou contar pra vocês? Não sei, muitas. Mas uma que marcou, tipo, Ai, gente, não vou falar palavrão. Não pode falar, não pode. né? Tipo, o que eu vou fazer? E agora? Né? Ferrou. Cara, olha, Deus é muito generoso comigo, realmente. Acho que uma das coisas que não deu errado, que eu pensei que pudesse dar, foi a maternidade, né? Porque como é que eu vou largar tudo que eu tô gerando, construindo, e eu tenho 2 meninas, uma de 4 e outra de 2, né? Então, como é que eu vou administrar financeiramente? Que eu vou fechar o consultório, tô falando comigo. Sim. Porque eu tenho uma equipe hoje, mas eu trabalho. Claro. Eu tenho que estar lá no consultório, não é? Vou tirar férias de 3 meses e não vou trabalhar. Então, isso pra mim foi assim, meu Deus, como é que vai ser?
Será que eu, né? Porque eu vou diminuir, o dinheiro vai parar de entrar nesse mês. Então, pra mim, foi assim, meu Deus, será que vai dar? Gerou um medo, assim, como vai ser? E a minha foi uma emendada da outra. Então, foi muito rápido uma gravidez da outra. E eu consegui não ficar no vermelho. Isso foi mais do que eu fiquei assim, orgulhosa, assim. Foi uma coisa que eu pensei que numa fosse... fase como cara, essa. vou precisar ir em fresh, pedir alguma coisa assim. E fora ser mãe pela primeira Tinha vez. muitos gastos. Eu sou e meu marido sozinho em São Paulo, não tem ajuda. Sem a família. Como é que faz? E aí eu também sou a maior incentivadora disso. A maternidade nunca me parou, Marinho. Ela me alavanca todos os dias. Eu consigo olhar para minhas filhas, dar um beijo nelas. Cara, sua mãe tá indo fazer o que ama. Minha filha chorando em casa. Mãe, fica comigo. Sua mãe tá fazendo o que ama. Só que quando eu também tô mãe, Marinho, eu sou a mãe. É isso que as pessoas têm que entender. Eu tenho, lógico, algumas dores, isso é normal, mas assim, eu não consigo estar aqui no podcast, eu podia estar de férias, estar em julho aqui. Ai, férias escolares, queria estar com a minha filha passeando, queria estar na praia. Não! Eu amo estar aqui com você. E eu amo estar com minhas filhas também. Então, você ter isso, o autoconhecimento, entender sobre isso, dá certo. Então, pra mim, foi uma maior surpresa, foi uma surpresa boa, que eu achei que pudesse dar um problemão pra mim, porque parar, vai mudar, não vou ficar atenta, porque eu sou ligada em tudo, eu vou ter que desconectar de tudo. Foi isso que você perguntou, você já desconectou alguma vez, né? Sim. Um pouco na maternidade, um pouco. Eu nunca desconectei, cara, eu vou ficar, nem sei quantos dias, sei lá, acho que eu devo ter desconectado 3 dias, eu posso te falar assim, no máximo, que eu não liguei. Eu sempre tô ali trabalhando, vendo, verificando, porque eu gosto dessas duas funções. Eu queria ser mãe e eu quero continuar trabalhando, ajudando as pessoas. Então, pra mim, acho que foi isso. Assim, a maior coisa que eu achei que fosse... Cara, eu fui fazer as contas. Vai dar M. Cara, não vai dar certo, não vai fechar esse mês. Como é que vai ser? Vou entrar no vermelho, né? Vou ter que pedir ajuda. Sim. Vou pedir ajuda. Eu não precisei, isso eu falo até hoje. Eu falo isso pro meu marido e pros meus pais, que eu tenho muito orgulho de falar isso. Foi um motivo de orgulho, com certeza. Desde que eu me formei, eu pedi dinheiro pra montar consultório pro meu pai, pra minha mãe e pro meu marido. Que são as pessoas que me dariam o dinheiro, né? Que tá em condição, né? Eu nunca... E não, tudo bem de você fazer isso, que é incrível. Agradeço se você tem essa pessoa. Claro. Eu nunca precisei fazer isso. Então, quando eu fui montar meu consultório, eu montei com o meu dinheiro. Ninguém me deu dinheiro pra montar. Quando eu montei... os cursos que eu faço, todos os investimentos que eu faço, tudo é o meu. Eu nunca nem peguei nada, não tive essa necessidade, porque eu fui gerando dinheiro para poder fazer isso. Então eu tenho muito orgulho, porque eu podia me ajudar. Tanto que várias vezes eu estou querendo criar cada vez mais coisas, meu marido fala, e aí, vamos agora? Será que precisa? Eu falo, não, deixa eu tentar. Eu sempre fui assim, deixa eu tentar. Se eu não conseguir, não tiver dinheiro, eu vou pedir, óbvio. Quero montar tal coisa, eu preciso de dinheiro. Mas eu ter conseguido tudo isso graças a mim e nunca ter ligado para ninguém, ó, tô precisando... É muito legal. E eu digo que é possível. Foi possível, mas é muita ralação. É isso, é ser imparável, ser incansável, gostar do que você faz e estar vendo e mudando se não dá certo. Isso também é muito legal de você ser esse camaleão. Sim. Acho legal de comunicar isso. Não é porque eu quero ter uma clínica... Cara, se não der certo a clínica, Maria, eu sou muito desapegada. Eu era muito apegada aos projetos, tá? Então, isso é uma veia empreendedora que eu aprendi. Saber que não deu certo e descartar. Beleza, next. Eu vou montar outro mais top aí. Não sofre não deu aqui. Certo. Não, isso é uma das coisas que eu tô aprendendo cada vez mais. Você não pode se apegar. Ai, meu consultório, lógico que é incrível, só pegar a pessoas. Isso eu sou mesmo, porque é isso. Se é bom, trabalha comigo, eu não vou te largar nunca. Nem só se você quiser. Porque eu não quero que você saia comigo. Agora, de projetos, de locais, cara, o céu é o limite pra não ter nada, sério mesmo. Então, se até vai sair de São Paulo, eu queria comunicar pra você. Eu tô abrindo uma frente no Rio de Janeiro, já fazendo atendimento novidade. lá. Não vou trabalhar, não vou morar lá. Todo mundo vai voltar pro Rio, não vou. Eu amo morar em São Paulo. Mas eu já estou criando uma frente pela alta demanda do carioca. Então você vai estudando o mercado, você vai vendo para onde você vai. Então tô vendo, aí talvez vai abrir. Então você vai estudando. E se não der certo, eu sou muito tranquila de falar, não atendo mais no Rio, agora só em São Paulo. Eu não tenho isso. As pessoas têm muito assim, ai, mas agora você postou que tá trabalhando no Rio, não vai trabalhar? Não, não vou, porque não deu certo indo para outro lugar. Ou aqui tá dando mais, então eu vou focar aqui. Tem que ter essa visão, porque se você é apegado, você não segue e sofre muito, sofre muito. Essa gestão de recursos é muito clara para você? O que vem do consultório, o que vem da antenada, o que vem dos cursos, é tudo separado ou é tudo um bolo só? Então, bolo só no começo foi, meu marido quase me matou, falou como é que não Deus... sabe de onde tá vindo. Eu falo que é Deus tá comigo, nunca Santo faltou. Dani. Mas é isso, tem que organizar, óbvio, tem que ter tudo, porque senão, marido, não tem condição, você atropela tudo, aí não sabe de onde vem, aí que vem a bola de neve e você quebra. Então tem que ter tudo organizado, são CNPJs diferentes, tem muitas coisas diferenciadas hoje em dia, porque senão realmente atropela tudo.
Hoje, quem ganha mais? A dentista antenada ou a doutora Bruna Conde? Ai, meu Deus, tá um mix aí, né? Eu falo que, graças a Deus, é uma pessoa só. É isso que eu brinco, é a Bruna Conde, que é doutora, que é dentista antenada, né? E aquilo, é o empreendedorismo, então flutua muito. Então, às vezes, o consultório tá melhor, tem vezes que eu ia numa parceria oscila. maravilhosa, Isso que eu falei, uau, essa parceria que foi muito além, podia ter trabalhado. Essa parceria valeu tantos dias do meu trabalho, valeu a pena. Então, não tem isso, qual é? Geralmente vai flutuando e eu quero que seja assim mesmo, porque eu quero estar sempre ali, eu não quero que nenhum dê baixa total, a gente tem que estar segurando ali, mas não tem essa diferenciação. É o ditado, né, de apostar todas as fichas num cavalo só, né? Você diversificou. É isso. Mas eu gostando de diversificar. O que não pode é isso. Eu vou diversificar porque senão eu vou só fechar meu consultório amanhã. Não, porque aí vai dar problema. Você vai ficar, eu vou ter que fazer esse meu segundo trabalho. Ai, que saco, eu não quero. Não quero largar um mocho, que aqui já tem segurança. Será que eu vou ter coragem de empreender outra coisa? Se você acredita, se você é bom no que você faz, se você tem voz, faça. E hoje em dia as oportunidades são milhares, entendeu? Então falta coragem. Coragem você largar a mão um pouquinho aqui, que não é largar a mão. Você tá aqui. Montar um time, montar pessoas, confiar em pessoas para você delegar e aí você conseguir montar outros projetos porque as pessoas estão precisando de você. Sua voz, isso foi uma das coisas que mais virou minha chave, Marinha. Quando eu olhava, depois que eu olhei pro consultório dando certo, você vê como é muito louca a minha vida, né? Eu sentava no consultório, uau, tem um consultório meu. Aí depois vai crescendo. Agora eu olho pro consultório, uau, eu agradeço todos os dias. Mas eu olhei e falei, 4 paredes é muito pouco para mim. Isso foi a maior virada de chave também. É muito pequeno isso aqui, não de tamanho. Sim. A Bruna cabe em muitos locais que precisam dela. Então, eu preciso da minha voz, da rede social, das ferramentas que me possibilitem expandir. Não dá. Eu tô na maior cidade, que é São Paulo. Eu acho que é pouco pra mim. Eu acho que é pouco. Não pode só os paulistas me conhecerem. As pessoas têm que ter essa voz, tem que ter um profissional da saúde que gosta do que faz, sabe o que faz, que sabe pra onde quer ir. Quem não quer passar com um profissional assim? E não é a Bruna que tá falando. Eu conheço milhares de profissionais que estão me ouvindo aí agora que é assim. Só que vocês se limitam em 4 paredes. Não deixa desse limite a influenciar completamente sua vida. Eu vejo que isso é a maior diferença. A gente tem esse receio, sabe? Bruno, mas eu tenho conta para pagar, eu tenho filho, eu sustento a minha mãe. Eu sei que as pessoas sempre vão dando essas desculpas. Essas justificativas. E que é real, eu não tô criticando. São válidas. Mas eu também sou. Eu também passo. Mas são limitadoras, né? Então, o que eu posso fazer? Você não vai extravasar, perder a linha, mas você vai, o que eu posso fazer? Então, uma coisinha só que eu vou fazer, que eu posso ajudar outra pessoa. Digo até da doação. Hoje em dia eu trabalho com ONG também, tem essa, Marinha. Caramba. Eu atendo ONG lá no consultório, pessoas que não têm condição de forma gratuita no meu consultório. Eu senti esse desejo, porque era isso. De ajudar o próximo, eu sou devolver. muito boa, eu preciso dar pessoas que precisam de mim. Então, hoje em dia eu também trabalho com ONG no consultório. Então, é você abrindo, sabe, esse leque. Cara, você entendendo, poxa, tô ouvindo tanto feedback legal. Isso, o que eu queria deixar de mensagem de vocês? Escuta o que as pessoas falam de você como profissional. Não é que você é legal, simpático, não. O que é? O meu era, você comunica muito bem, você fala muito bem, você escuta. Aí eu falei, opa, então eu vou... Tem uma verdade aí. Vou ensinar sobre isso e vou alavancar, vou estudar, isso é muito importante, estudar a sua principal característica, porque às vezes, vamos supor, eu não sou boa de financeiro, claro que eu tenho que estudar financeiro, mas eu não vou focar no financeiro, Marinha, sabe por quê? Tem que entender, você tem que analisar uma planilha, entender um número. Mas eu não vou só estudar financeiro, porque não é a minha principal característica. Então eu tenho que ter um time que conhece top financeiro que vai trabalhar comigo. Então esse é o maior erro do dentista. Eu não sou bom nisso, né? Ou não gosto e vai ficar naquilo. Cara, o que você é bom? O que você é bom que pode dar certo? Você vai lá e manda ver. E não esquece do que você é ruim. Você vai saber, vai estudar, mas aí você delega. Tem um time, um sócio, quem for, alguma plataforma, uma ferramenta que vai te ajudar. Hoje, verdade. É isso. Não é? Porque é isso que faz. Senão você fica mal. Você fala, gente, mas eu odeio o financeiro, eu não gosto que eu... Aí você fica só focado no financeiro. Não é isso. Você vai, mas tem gente que ama o financeiro e não quer estudar isso que você está estudando. Então, vamos lá. Vamos fazer aquele match em conjunto? Aí dá certo. Então foi isso também. Eu comecei a alavancar porque era isso. Eu estudava muitas coisas. Como eu sou antenada, eu estudava muitas coisas. Mas aí também não consigo dar conta, né? Como é que eu vou estudar o tempo todo várias coisas? Não, vamos estudar o que você é bom, o que você sabe que é bom e está entregando. Tanto que hoje em dia eu falou de mau hálito e comunicação, tô dentro. Se for falar, olha, mas é aquilo...
Não vou aceitar. Isso também é uma coisa importante. Porque eu sei falar de qualquer assunto com você. Mas eu não vou entrar nesse assunto, porque senão... Aí mais uma coisa que eu tenho que estudar. Porque eu gosto de estudar, Maria. Eu não quero sair aqui... Bruna, vamos falar sobre precificação. Só precificação, eu sei. Mas não é a minha principal. Cara, eu vou sentar para estudar precificação com você. Eu não vou ficar, porque vamos falar... Não vou ensinar. Exato. Mas eu consigo falar. Perfeito. Da importância. Eu não vou ser professora se você não faz isso e não gosta disso. Isso é muito importante. As pessoas querem ir para esse caminho porque tá na moda, a gente falou disso. O que tá dando certo. Eu vou fazer essa especialidade que tá todo mundo ganhando dinheiro. Você vai ser o primeiro que não vai ganhar, então. Porque, entendeu? Todo mundo tá fazendo. Não é todo mundo. Então tem que ter esse cuidado, porque senão você... Mas o ser humano se sente seguro, né? Quando todo mundo faz, né? Se ele tá fazendo, eu também vou fazer. Exato. Tem a questão manada. Isso. Da parte reptiliana do cérebro, que eu vou caçar, eu vou em grupo, né? Não vou sozinho. E sozinho é coragem. É coragem. Não é pra qualquer um. É coragem. Não é pra qualquer um. É ver empreendedor que eu te falo. Total. Mas é aquilo, né? Você vai sozinho, pode dar errado. Pode. Ou pode, e se der certo. E a responsabilidade é sua. Mas é aquela resposta, Mari. E se der certo? Aí você fala, mas vai dar errado. Mas e também se der certo? Eu sempre fui essa mulher. Sim. Mas se uma Bruna não... Mas e se der? O copo cheio, o copo vazio. Aí vai ser eu que tô lá. Não vai ser a manada. Sim. Por isso que eu levei isso pra minha vida hoje em dia. Cara, eu sei o quanto é mais difícil. Várias pessoas falam, mas não vai por aí. Vai por esse caminho. Não, mas eu gosto disso. Eu tô indo porque eu gosto. Lógico, também temos que ter cuidado aqui. Que às vezes você gosta muito e você acredita que isso dá certo. Só que a leitura do público não é a mesma. Isso também é muito legal da gente conversar. Sim. Porque eu também já tive muito esse erro. Essa Cara, dissonância. Isso aqui vai dar certo, tenho certeza. Bruna, não. As pessoas não estão preparadas. Eu até conversei sobre isso com você há um tempo. Eles não estão preparados. Se eu falar de uma comunicação avançada, eu tô dando um exemplo aqui com você, básica. As pessoas não sabem nem a comunicação básica. Como é que eu quero chegar no avançado se o beabá as pessoas não têm? Por isso que eu lancei o método ABC. Sim. Antenada Bruna Conde. É o ABC, é o básico. Você tem que saber o básico. Porque como é que eu vou... mas eu quero avançado. Isso já sei. Calma. Vamos primeiro do avançado. Segurada. É como se fossem as fases do videogame. Claro. Passou de fase? Sabe mesmo. Vambora, segunda. Como deveria ser as especializações, né? Tudo, né? Com certeza. Já vou, não, calma, você nem fez a primeira cirurgia, como é que você vai fazer a quinta? Então vamos com calma. É a escada. A gente sempre quer se ver no topo da escada. Quem não? Tá mentindo, né? Eu quero estar lá. Não quero percorrer o degrau. Cara, mas percorre, porque você vai ser obrigado, e curte o degrau, que é isso que é a diferença. As pessoas vão subir no degrau reclamando, falando que é difícil, mas eu não tô ganhando dinheiro, eu trabalho pra caramba. Olha pra baixo da metade que você subiu, olha onde você já tá hoje em dia. Isso eu sempre faço a reflexão. Quando eu quero uma coisa a mais, eu falo, cara, mas eu comecei do zero, vamos com calma. Você começou do zero, você não tinha um paciente pra atender. Por que tá reclamando disso? Então, é a trajetória. A gente não tem esse momento da vida de parar e refletir sua caminhada. A não ser quando você tá na M, gente. Quando você tá na M, aí você vai, faz terapia, pensa. Psicólogo, usa medicação, tudo bem. Eu tô falando quando você tá bem. Não tô falando milionário, bem, bem, tô legal. Bem, eu tô dentro legal, da tô CNTP. Bem. Não tô no vermelho, tô bem. Tô com saúde, tô legal. É o momento de pensar. Você pare, não olha, Marinho. Por quê? Porque tô bem. Pra que eu vou perder tempo com isso? E hoje, as pessoas não podem reclamar que não tem acesso à informação, né? É isso. Se ele tem uma dúvida sobre alguma coisa, tem inteligência artificial, tem o Google, tem amigos, tem consultores, tem plataformas. Não pode entrar no conformismo de tipo, isso aí não serve, isso aí não me interessa. E antigamente isso não vai dar certo. Isso, né? Exato. Então, antigamente a galera ia na biblioteca pegar o livro e ficava uma tarde toda e nem saía com a resposta. Porque às vezes ser ignorante é melhor, né? Muito mais. Muito mais. A ignorância é uma benção, que fala, né? Essa frase. Exatamente. Você saber demais não é tão bom, né? Exatamente. Mas como é bom você percorrer quanto você tá bem, quando tá tudo caminhando. Porque eu tô falando isso como ser humano. Eu também, várias vezes, eu comecei a olhar pros problemas no meu consultório quando, a agenda tá ficando, não é vazia, que graças a Deus eu nunca tive agenda vazia. Mas tá com mais uns espaços. Isso aí muita gente tem. Então tá acontecendo uma coisa, minha agenda sempre foi cheia. Por que tá tendo espaço? Aí eu comecei a olhar quando deu espaço. Sim. Por que eu tô fazendo isso? Tem que olhar quando tá cheia. Sim. É isso. Pra não acontecer que tem espaço. Essa foi a virada de chave também na minha vida, que eu só olhava quando comecei a ver o espaço. Essa semana tem muita gente faltando. Aí que eu pensava, tem alguma coisa errada. Porque você não tem tempo, é muita coisa acontecendo. Não, tem que olhar quando está acontecendo. Estão falando bem de você, tá dando tudo certo. Então vamos prevenir os problemas futuros, porque ele pode chegar. Olhando pro negócio, o que você olha sem? Você não deixa de olhar.
Tipo, a taxa de conversão, a taxa de ocupação da agenda, faturamento. Quais são os indicadores que você não deixa de olhar? Com certeza, as faltas dos pacientes, isso é muito importante. Por que está faltando com frequência? Isso daí eu tenho uma dinâmica no meu consultório muito legal. Se o paciente falta, geralmente o que o profissional fala? Vamos já marcar, não sei o quê. Você não tem noção da mensagem que o paciente recebe, Marinho. Lá isso também é outra coisa maravilhosa que eu tenho para falar. Meu paciente não falta sem avisar. Lá no consultório quase um ou outro, comigo na minha agenda, mas não faz. Porque se ele faz uma vez, ele vai receber uma mensagem, ele vai receber um áudio meu. Quando ele chega no consultório, vai ter a chamada. Sabe, professora, gente? Eu sou essa. Eu aviso, mas aí não é andando no esporro. Claro você que chega não. e fala. Tem uma forma certa. Isso é importante a gente comunicar aqui. A pessoa faz porque ela pensa o quê? Não tem problema, doutora, tem outros pacientes. A pessoa que não trabalha na área da saúde com agenda marcada, não sabe que se ele não vem, você fica olhando pro teto, né? Não é por fila de espera, é por agendamento. Sim. Então eles acham que você tem outra coisa para fazer. Aí que vem a sua comunicação. Eu estou deixando de atender uma pessoa que está precisando. Você imagina isso? Dando a importância pro horário. Assim, meu Deus, é verdade. Poxa, a pessoa está precisando. Tem uma pessoa com dor precisando vir nesse horário e ela não veio porque eu não tenho agenda. Então é só me avisar. Eu sei que intercorrências acontecem, mas me avisa antes. Porque em cima da hora eu não consigo ligar para um paciente e ele vir. Em cima da hora, ainda mais morando em São Paulo. A gente não mora numa cidade pequena. Marinho, as pessoas pedem desculpa, nunca mais vão fazer. E não faz. E não faz. E tem uma coisa que você me contou que foi muito interessante, né? A pessoa faz o pagamento antes de ir na primeira consulta. Né? Exato. Conta essa um foi a pouquinho disso aí. virada de chave. Mas isso foi a maternidade que me trouxe. Quando eu comecei a voltar a trabalhar com as minhas filhas, tinha acabado de recém-nascida, eu falava assim, gente, eu não tenho tempo mais a perder no consultório, né? Eu não posso ficar olhando para a parede. Tudo bem que não existe nem essa possibilidade, tem sempre alguma coisa para administrar, mas assim, não posso perder tempo no consultório esperando um paciente. Então eu falei, vou começar a cobrar uma entrada. Quer agendar consulta? Um sinal. Você vai pagar uma reserva. Um sinal para agendar consulta. No começo foi uma dor, porque tem professor que nem paga consulta, tem gente que não cobra consulta. Então foi uma virada de chave ao percurso. Primeiro, cobrar consulta, eu comecei, tem que cobrar porque a minha consulta é top. Número 2, cobrar um sinal, recebo até hoje não, gente. Minha vida não é assim não, manda o Pix, todo mundo faz. Mas depois, através da comunicação, a pessoa começou a entender por que pagar o sinal. E é isso que eu comunico, né? Como se você mandar uma mensagem, Maria, você tem que pagar um sinal. Não vou pagar. Quando você fala, muitos pacientes falam que vão vir e não comparecem, a gente liga no dia. O paciente fala que está chegando e não chega. E eu tenho outros pacientes que estão precisando. Então eu comecei a fazer essa virada de chave. Hoje só passa comigo se acerta um Pix. Boa. Pix. Para agendar comigo. Ele e tá a reservando agenda o horário. está cheia, gente. Então, assim, mas é o quê? Confiança no que você faz, saber comunicar isso. Não é porque eu preciso do dinheiro, não é isso. Porque por isso que a maternidade me trouxe. Se eu não tô hoje, não tenho nada para fazer, eu quero fazer nada com a minha filha, com as minhas filhas. Eu não tenho nada no consultório para fazer, eu quero estar com elas. Então, quando eu comecei a ter essa comunicação, o paciente começou a entender e hoje em dia eles valorizam a consulta muito mais. Muito bom. Bru, antes da gente terminar, assim, tem coisa pra cá. Porque senão a gente ia ficar aqui o dia inteiro. Queria que você falasse duas coisas. Um conselho pro dentista que está ouvindo a gente, ou pro profissional de saúde, ou o que for. O que ele tem que fazer não para dar certo, mas para que ele se sinta bem com a profissão dele, que ele tenha condições de ter sucesso, de se desenvolver profissionalmente. E quais são os seus novos projetos? Conta pra gente. Então, primeira coisa, se você quer se destacar no mercado de trabalho como profissional da área da saúde, você vai seguir a Dentista Antenada. Para começar, já estou fazendo merchan aqui, é o primeiro item. Segundo item, fazer todos os meus métodos possíveis e cursos imaginários. Brincadeira à parte, pessoal, o que eu acredito, você tem que sempre ser excelente, técnico no que você faz, continue estudando toda a sua expertise que você até hoje está estudando, mas não esqueça da comunicação. A comunicação não é a arte do que você fala, é o que você não fala e a mensagem é o que está sendo atingido na cabeça da pessoa que está ouvindo você. Você já pensou sobre isso? Não é só o que eu estou falando. Através do que eu estou falando, você está entendendo a minha mensagem? Então isso é treinamento, direcionamento, intenção,
estratégia e vale muito a pena você atrair pacientes qualificados pelas redes sociais e fidelizar quem já está com você, que é esse o diferencial que vocês ouviram aqui com a gente. Então, goste do que você faz, busque seu propósito, tenha autoconhecimento, porque a saúde está precisando de você. E os meus futuros projetos, me siga que você saberá. Obrigado, Bru. Obrigada, foi ótimo, valeu, obrigadão. Obrigada. Pessoal, é isso aí. Doutora Bruna Conde, sem palavras, terminando mais esse episódio desse podcast. Bom, a gente poderia ter ficado mais aqui, mas o Dan cortou nós. Tá bom? Até o próximo. Beijo, tchau. tchau. Beijo.